10. Rafting. O rafting é a prática de descida em corredeiras em equipe, utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança. O esporte é bem divertido, porém ele tem seus riscos, como chocar-se em alta velocidade com as rochas que ficam nos rios e ser lançado para fora do barco com o risco de se afogar. Fraturas ósseas, lesões musculares ou em articulações são ferimentos comuns no rafting. Por isso, antes de começar qualquer descida nas corredeiras, um condutor da atividade passa a todos os participantes instruções detalhadas de conduta para a sua segurança. Número 9. BMX. BMX é um esporte praticado com bicicletas especiais para fazer manobras. Existem diferentes estilos de BMX, alguns são praticados em pistas de terra, outros em pistas de concreto, como as pistas de skate. Muitos dizem que o BMX nasceu nos anos 60 na Califórnia, Estados Unidos, mas recentemente foi descoberto fotografias e um vídeo que comprovam que o BMX e as suas corridas organizadas na verdade nasceu em Amersfoort, na Holanda, no ano de 1958. Número 8. Wingsuit. Wingsuit ou traje planador é um macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance. Os praticantes dessa modalidade de paraquedismo são também chamados de Birdman ou Homem-Pássaro. Em queda livre, um paraquedista praticante de wingsuit pode chegar a uma velocidade terminal de 200 km por hora. Os primeiros wingsuits surgiram na década de 30, no século 20, feitos com materiais rígidos. Entre 1930 a 1961, 72 dos 75 pioneiros morreram nos voos testes. Número 7. Street Lugging. O esporte é basicamente uma pessoa deitada de costas em um tipo de skate. Essa perigosa modalidade foi criada nos anos 70 pelos californianos. Nessa época, os fundadores do esporte se jogavam nas estradas com seus carrinhos, que era bem parecido com carrinhos de rolemã, mas ainda não havia esse movimento caótico de veículos nas ruas. Nos dias de hoje, apesar dos equipamentos como roupas reforçadas em couro e capacetes modernos, quem garante que um carro ou caminhão irá vê-lo descendo uma estrada em alta velocidade? Número 6. Big Wave Surf. Este esporte é como o surf normal, mas praticado em ondas grandes, extremamente grandes. E é um esporte que cresce cada vez mais em nosso Brasil. Inclusive tem atletas brasileiros no topo dos melhores do mundo. O Big Wave Surf é um esporte de técnica, preparo, coragem e conhecimento do mar. Os acidentes podem ser fatais, podendo o atleta ser puxado para baixo da corrente e se arrebentar em pedras e corais, ou ser atingido pela sua própria prancha. Número 5. Tourada. A tourada é um espetáculo tradicional que consiste na arte de lidar com touros muito bravos. Existem muitos estilos, o mais conhecido aqui no Brasil é o rodeio, que basicamente é um atleta em cima do touro tentando se equilibrar para não cair. O esporte é muito perigoso, o pisão ou um coice de um touro de 850 kg pode ser letal. Mesmo usando protetores em todo o corpo, as lesões na cabeça e no cérebro podem ser fatais. Os primeiros registros desse esporte vêm do século XII. Número 4. Cave Diving. Esse esporte consiste em explorar cavernas subaquáticas muito escuras. Os mergulhadores têm que enfrentar problemas como a hipotermia, baixa visibilidade, perda de ar e falhas nas lanternas. São apenas alguns dos perigos nesse esporte. O co-inventor do primeiro circuito aberto comercialmente bem sucedido foi Jacques Yves. Com certeza esse esporte não é para quem tem claustrofobia, até porque em muitas ocasiões os mergulhadores enfrentam cavernas muito apertadas e escuras. Número 3. Highline. Você deve conhecer o slackline tradicional, que nós montamos o equipamento de uma árvore a outra na altura em que quisermos. Mas você já pensou em praticar esse esporte num abismo? Pois é, ele é o highline, e tem gente que adora desafiar seus próprios medos em alturas assustadoras. O esporte iniciou-se em meados dos anos 80, nos campos de escaladas do Vale Yosemite, nos Estados Unidos. No Brasil, o slackline foi bastante desconhecido por muitos anos. Hoje em dia, a popularidade do esporte se espalhou por todo o Brasil. Número 2. Helisk. Helisk é basicamente como snowboard. Nessa modalidade, o atleta é levado para cima de uma montanha de helicóptero. O esporte é muito praticado em diversas partes do mundo, exceto na Alemanha e na França. Nesses dois países, o esporte foi proibido pelos altos riscos que os praticantes correm. Os riscos são as avalanches, mudanças de tempo, deixando-os encalhados na neve ou até mesmo de algum acidente durante o trajeto de helicóptero da base até o topo. Apesar de ser um esporte caro por seus acessórios e o transporte com helicóptero, o esporte possui muitos praticantes.
Número 1. Base Jump. O Base Jump é uma modalidade na qual o Base Jumper, o atleta, salta de penhascos, prédios, antenas e até pontes. Para esse tipo de atividade, o Base Jumper faz uso de um paraquedas apropriado para aberturas a baixas altitudes. Esse esporte é considerado muito perigoso. A taxa de mortalidade dos praticantes deste esporte é altíssima. De acordo com estatísticas, de 5 a 15 pessoas morrem por ano praticando o esporte, e por isso ele é proibido em diversos países. A Suíça, por exemplo, é um dos poucos países em que a prática é liberada legalmente.